Salve rapaziadinha, beleza? Finalmente trazendo um mangazinho novo de Apocalipse pra vocês. Se vocês curtirem, não esquece de comentar e dar o seu like, beleza? Porque só assim eu vou estar conseguindo trazer a parte 2 pra vocês. Então conto com vocês, mano. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história já começa em um local meio esquisito. Nosso prota tá preso, pendurado e amarrado, enquanto pessoas com olhares de deboche estão só encarando ele, com um sorrisão no rosto. Porém, logo abaixo dele, em uma jaula, a gente se depara com vários zumbis, galera. E então a mulher fala: Oi, Jiang, agora que seus amigos viraram estampas de camisa, tá na hora de ir também, né? O prota pensa o quão frustrante está sendo pra ele. Tudo isso é culpa dele mesmo. Se ele tivesse tomado as decisões certas, os amigos dele estariam com ele. Então ele começa a gritar, falando que ele não vai deixar isso barato. Ela com certeza vai ter o que merece. Ela pode ter certeza disso. Porém, ela logo abraça o chefão, falando que, nossa, olha só pra ele com raiva de mim de novo. E o grandão responde: relaxa, princesa, a gente vai dar pra ele o que ele merece. Porém, o grandão complementa: mas pelo menos eles têm que agradecer pelos suprimentos, já que agora eles podem viver tranquilamente por alguns meses. E então finalmente solta o nosso protagonista em meio à jaula com zumbis. Esses mesmos que já partem pra cima dele no mesmo instante e já o atacam. Parece que o mesmo não vai ter escapatória. A única coisa que ele consegue pensar em seus últimos segundos é que, se ele tivesse uma segunda chance, ele ia fazer os dois pagarem por tudo isso que eles estão fazendo. Porém, do nada ele se levanta totalmente em choque. Tem alguém chamando por ele. Na frente dele tem uma mulher perguntando do porquê o nome dela não está na escritura da casa. E a única coisa que ele consegue pensar é o que caramba tá acontecendo. Ele começa a olhar pros lados incrédulo. Ele voltou antes do apocalipse começar? Ele voltou no tempo? Na vida passada dele ele foi enganado. Aquela mulher não só roubou a herança dos pais dele, como também acabou tornando ele um sem-teto. E mais tarde ainda, uma catástrofe global aconteceu. E a maioria dos humanos começaram a se tornar zumbis. Tudo acabou se tornando um belo caos. Porém, mesmo assim, com a ajuda dos amigos que ele fez enquanto vagava, ele conseguiu construir uma zona segura e também sobreviveu ao apocalipse. Mas quem imaginaria que aquela mentirosa da Jing fingiu ser uma pessoa desesperada em busca de refúgio e ele caiu nesse papinho. Porém, na verdade, ela foi enviada pelos inimigos justamente para destruir eles. No momento, ele está encarando ela, a cobra traiçoeira, que vai trair ele tanto no presente como no futuro. E ela continua lá na frente dele reclamando, falando de dinheiro, só pensa em dinheiro. Ele pensa consigo mesmo. Ela vai ver só, mas ele não pode ser tão impulsivo agora. Ela continua lá falando, vai dar uma semana pra ele. Ele fala que beleza, já manda ela pra fora. Ele tá sem tempo. E ela vira pra trás incrédula. Como assim? O que aconteceu? Era pra ele ser só um lacaio dela. Desde quando ele criou vontade própria? Durante lá de dentro, nosso prota já tá bolado. Ele não vai cair nesse papinho de novo. Ele olha pro calendário e percebe uma coisa. Tá faltando apenas um mês para o apocalipse começar. Porém, ele já percebe outra coisinha esquisita. O que é isso? E a janelinha do sistema nos é apresentada, rapaziada. Aquele rolê que vocês estão cansados de ver, né? Então não preciso nem explicar. Mas basicamente, por meio de missões ele ganha pontos. E com pontos ele pode trocar por coisas, com direito até uma lojinha. Porém, ele também lembrou de outra coisa. Na vida passada dele, ele sempre estava economizando, guardando cada trocado pra juntar pra ter dinheiro pro casamento dele com a Jing. E isso deixou ele só o pó. Ele já pega o celular dele, sem tempo. Parece que ele vai ter que começar a fazer compras, já que em um mês, zumbis estarão por toda parte. Por isso, enquanto ainda houver boa comida, ele vai ter que comer bem. E ele já mete o pé. Já decide que vai ir comer no restaurante mó luxuoso, família. Só o banquete. Nosso prota Jiang já decidiu que vai viver. Carninha de porco, carninha de boi, camarãozinho. Pode mandar tudo pra dentro. No momento que ele dá uma mordiscada, família, o cara entra totalmente em choque, rapaziada. O negócio tá bom demais, tá doido. Tá devorando tudo que tá vindo pela frente, mano. Não vou mentir, bateu até uma fominha aqui, tá? Porém, enquanto ele tá degustando a sua comida, o celular dele começa a apitar. E é uma amiga da Jing. E ele pensa que ela já foi chorar pra amiguinha, né? O telefone tá amiga dela, falando: nossa, o que você tem na cabeça? Como você pode tratar a Jing desse jeito? Ela só queria que você provasse o amor dela. Como que você pode dizer que ainda ama ela? Ela tava apenas te testando, cara. Começa a falar e não para, tá, galera? Ele decide responder bolado. Quem ela pensa que é? Vai fora. Vai encher o saco de outro. E ela responde: nossa, como você ousa? E ele já desliga na cara dela. Ele senta aliviado no sofá, velho, e começa a pensar. Ele vai construir a fortaleza mais forte nessa terra. Ele não vai perder mais tempo agora. Cortamos para outro lugar.
Uma mulher aborda nosso prota perguntando se ele está ali pra alugar ou comprar alguma casa. O Jiang responde que não, mas na verdade ele tá. Porém do nada alguém interrompe e chama por ela. É um grandão falando pra ela ajudar a mover as caixas do fundo. Eles receberam muito papel hoje. Nada mais é do que o gerente. E já dispensa ela, mandando ela meter o pé. E ainda complementa falando com um perdedor quebrado com roupas baratas. Provavelmente não vai comprar nada mesmo. Então ela não tem que ficar se preocupando com ele. Porém o prota pergunta: o que você falou? Quem você acha que é? Pra ficar olhando pras pessoas de cima pra baixo. O gerente já se liga. Ah é? Na verdade eu sou uma pessoa que olha de cima pra baixo para cachorros como você. Se você ao menos tiver dinheiro pra comprar um copo d'água, eu abro a transmissão ao vivo comendo cocô. Caramba, guys, esse cara é babaca. E o nosso prota continua encarando ele seriamente. É muito babaca por metro quadrado mesmo. E ele responde que beleza, tudo bem. Já que ele diz, ele vai. Por isso ele definitivamente vai encontrar uma fresquinha pra ele comer depois. E complementa: senhorita, não estou aqui pra alugar ou vender hoje. Eu tô aqui pra comprar um terreno. Ele já puxa o cartão black dele com um limite de R$1 bilhão. Galera, a rapaziada que tava ao redor dele começa a ficar em choque. Como assim comprar um terreno? Ele sabe quanto isso custa? Essa é a primeira vez que eles veem alguém comprando isso. Ele deve ser muito magnata. E a moça atendente fala: tudo bem, senhor, vinha por aqui, eu vou te dar uma introdução detalhada. E o gerente já fica boladão. Falando qualquer um pode se gabar, mas quando chega a hora de pagar, ele não acredita que isso vai acontecer de verdade. Ele tá só metendo louco. A mulher começa a trocar ideia com o nosso prota, falando que esses são os terrenos disponíveis e pá. Ele pode ir olhando aí o quanto que ele quiser, que ela vai ir apresentando. Porém ele responde que não é necessário. Ele vai falar o que ele quer no terreno. Aí é só ela ver se eles têm algo parecido com isso. Ele quer algo perto de montanhas e água. De preferência com uma forte água corrente. Um local onde pode ter transporte conveniente. E seria melhor se houver uma fábrica com uma grande casa nele. Enquanto ela tá refletindo, o gerente já chega lá atrás. E já pergunta: ué, não existe um lote naquele distrito leste que atende às exigências dele? Ela olha pra ele em choque, tipo, distrito leste? Gerente, você tá falando daquele lote na cidade de Leaf? Os prédios de lá são todos fábricas inacabadas. Eles não podem vender isso, ainda mais pra um cliente. O gerente fala que vender o quê? Esse cara só tá exigindo essas coisas aleatórias. Ele tá metendo o louco só pra encher o nosso saco e causar problemas. O nosso prota bem pleno pergunta: esse lote aí que você tá falando, ele atende todos os meus requisitos mesmo? E ela fala que, sim, mas as fábricas estão meio que inacabadas, sabe? E o líder do projeto também fugiu. Então quer dizer que a localização é boa e atende todos os requisitos. Se eu cercar ele com um arame farpado, vai ser fácil de defender e difícil de atacá-lo. E essas fábricas inacabadas podem me economizar muito tempo. Ele fala: beleza, eu vou levar esse lote sim. A gente pode assinar o contrato agora ou tem que ser depois? Ela começa a falar: sim, claro, beleza. Pera, o quê? Ela entra em choque e pergunta: senhor, você vai realmente comprar esse terreno com as fábricas inacabadas? Ele responde que sim. E é pra ela apressar e assinar o contrato logo, já que tem alguém ali atrás dela que tem que comer algo fresco mais tarde, né? E o gerente entra em choque. O gerente é completamente maluco, família. O cara pagou tudo à vista, tá ligado? Ele não tá acreditando no que ele tá vendo. E o Jiang já pega no ombro do gerente e fala: salve, irmãozão, eu fiz o pagamento, agora é sua vez de comer com gosto, tá? Meu mano tá paralisado de medo. E a rapaziada da loja começa a zoar ele, falando que já iniciou a transmissão ao vivo já. E o outro também tá com dor de barriga, então pode sair fresco. Saindo de lá, o prota pensa: ele gastou todo o dinheiro do casamento agora comprando terreno. Agora ele precisa estocar suprimentos e conseguir mais dinheiro. No momento que ele tá passando, aquele grandão da vida passada reconhece o prota e já pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele olha pra frente, família, e já vê aquele gerente no chão, no meio da transmissão ao vivo, fazendo aquilo lá, que você tá ligado? Porém, do outro lado temos a Jing, a cobra traiçoeira, que já recebe uma ligação. E é o grandão falando que viu o Jiang naquela grande imobiliária, comprando terrenos. E ela já entra em choque, tipo, como assim? Onde é que ele arrumou dinheiro pra comprar isso? Um depósito de 30 mil? É o dinheiro do casamento deles. E ela fica muito bolada, família, já falando que não vai deixar isso barato. Porém, do outro lado, nosso prota tá calmo e posturado, já pensando nos próximos passos. Agora resta comprar suprimentos e construir uma base. Isso vai custar muito dinheiro e onde é que ele vai conseguir tudo isso? Porém, do nada, alguém batendo na porta. Ele olha pra trás e toma um susto. E nada mais é do que a Jing e a amiga dela. A Jing tá boladona perguntando como ele ousa gastar o dinheiro dela. E ele fica tipo: oxe, o que você tá falando, mina? Teu dinheiro? Ela continua falando: o dinheiro do casamento é todo dela. Então já que ele comprou um terreno, significa que o terreno é todo dela também. Caramba, rapaziada, ela tem nem vergonha na cara, guys. E ela tá tipo: meu Deus do céu, mano, você é maluca. Só pode estar de sacanagem, né? E ele já coloca dinheiro no ombro dela. E fala que ele tem sim dinheiro, mas ele não vai deixar ela gastar nenhum tostão do que ele tem. Ela acha que ele não sabe sobre o Lee. Lee, no caso, aquele grandão, rapaziada. Ela já entra em
choque. Como assim ele sabe sobre o Lee e ela? Porém, a amiga dela já chega interferindo, falando que pode ser tudo mal entendido entre casais. E é pra todo mundo manter a calma. Prota responde, mal entendido? Não há mal entendido nenhum. E ela e ele agora não são mais um casal. E sim ela e aquele velho do Lee são. E também já fecha a porta na cara dela, falando que ela é só irritante. Ela só consegue pensar em como ele descobriu. Eles tinham sido muito discretos. A amiga dela então decide perguntar o porquê dela não ter contado antes que tava com o velhote. Complementa falando que se virou uma situação perdida. As duas têm que pensar em um plano agora. E a Jing concorda. Porém, assim que o elevador se abre, a verdadeira face de outra cobra emerge. A amiga dela, pensando que agora que ela estragou todas as coisas com o Jiang, ela mesma vai assumir. Que isso, família, não tem uma pessoa de boa nesse mangá não? Porém, já corta pro Prota. Ele chamou a galera pra reformar a fábrica que tava inacabada. E o encarregado pergunta, deixa eu ver se eu entendi direito, você quer reforçar as paredes, construir torre de guarda, colocar arames, porta de aço, colocar vidro à prova de balas também? Deixa eu te fazer outra pergunta. Que chefe de estado você ofendeu? O Prota fala que sem perguntas é só pra ele fazer o trabalho. Ele complementa falando que vai custar muito mais. E o Jiang então pergunta qual o preço. Ele responde uns 20 milhões. Ah, 20 milhões, hein? Tudo bem, ele vai transferir o dinheiro. Porém, eles vão ter que começar a trabalhar agora. O encarregado já entra em choque. Porém, o Prota fala pra ele não se preocupar. Ele não vai fugir sem pagar algo do tipo. Se ele não terminar de pagar, o terreno vai ser dele. O encarregado fala, beleza, tudo bem então. Porém, logo atrás dele uma mulher. Falando, oi, Jiang. Ele olha pra trás. Porém, do nada a família, ela decide agarrar ele. Perguntando o que ele tá fazendo ali e tal. Que eles deviam dar uma passeadinha juntas. Porém, a única coisa que passa na cabeça do Prota nesse momento. Porque essa garota que sempre persuadiu a Jing a me enganar, está me abraçando. Ele vai fazer ela pagar o dobro.